Bom dia. Hoje, 24 de abril, vamos dar continuidade ao nosso tema Maternidade, Trabalho e Fé. Hoje nós vamos falar sobre a harmonia entre maternidade e trabalho. Quem vai trazer esse tema para nós é a nossa preciosa Regina, e é com você, minha linda. Bom dia, mulheres maravilhosas. Como já apresentado, né, o nosso tema falando sobre maternidade, trabalho e fé. E que busca é essa, né? Esse equilíbrio entre a harmonia da maternidade e do trabalho, o que é uma realidade hoje para praticamente todas as mulheres, né? Tempos atrás, não, né? Geralmente as mulheres eram dedicadas ao trabalho do lar. E, então, quando os filhos nasciam, essas mulheres se dedicavam a cuidar dos seus filhos, continuar cuidando da casa, do esposo e tudo. Hoje em dia, não, né? A grande maioria, eu acredito que talvez até todas, né? Não sei estatisticamente quanto das mulheres trabalham fora, mas com certeza a grande maioria precisam buscar esse equilíbrio entre a maternidade e o trabalho. E o nosso versículo de referência está no livro de Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. O que isso tem a ver com a maternidade? Tudo. Porque a maternidade é uma tarefa que Deus entregou nas nossas mãos, né? Porque nós precisamos ter esse equilíbrio, ter essa harmonia, realmente saber equilibrar o trabalho de fora, né, nosso trabalho secular, com o nosso trabalho de casa e o acréscimo da maternidade, que não é uma tarefa fácil. Acredito que aqui todas nós sejamos mães, as que não têm filho pequeno, já passaram por essa fase, que é o meu caso, que hoje meus filhos estão adultos, né, mas eu já passei por essa fase. E o meu primeiro filho, eu fui mãe solo, porque quando meu filho nasceu, o pai dele desapareceu no mundo, né? E assim, a tarefa é um pouco mais pesada. Esse fardo, maneira de dizer, né? Ele se torna uma sobrecarga maior. Não que o filho seja um fardo, mas conciliar o trabalho de fora com cuidar de um filho sozinha, né? Entre aspas, porque Deus está sempre do nosso lado, se torna mais desafiador. E quando eu estava lendo ontem, na hora que a Tâmara me falou da troca, né, eu fui estudar, né, e eu falei, Deus foi tão maravilhoso comigo, que Deus me presenteou com uma pessoa, que era a babá do meu filho, que, assim, me ajudava de uma forma sobrenatural. Ela cuidava do meu filho como se fosse filho dela, até porque ela tinha filhos pequenos, praticamente da mesma idade que o meu, um pouquinho maiores, e ela dizia assim para mim, quando ela foi cuidar do meu filho, ela dizia, eu posso trazer o meu filho para cá? Eu disse, pode, claro, se você conseguir conciliar, né, porque são duas crianças, afinal de contas, eu não tinha experiência, ela já tinha. Então, para mim, já era desafiador cuidar de uma criança, imagina de duas. Falei, não, se você conseguir. Aí ela disse, não, pode deixar. E o que ela fazia? Para ajudar mais ainda. Como era ela que cuidava realmente de todo o trabalho. Era ela que limpava a minha casa, era ela que lavava a minha roupa, a roupa do Rodrigo, e cuidava dele. As roupas ela deixava para o final de semana. Ela levava para a casa dela, que ela tinha, vamos dizer assim, o ambiente dela, que ela se realizava, e isso ajudava. Então, assim, e eu lembrando disso ontem, eu disse, nossa, Deus é muito maravilhoso. Porque talvez eu não desse conta sozinha de cuidar de uma criança e ter que trabalhar para sustentar, né? Porque já que o pai sumiu. E assim, ela me ajudou muito, a mãe dela me ajudava muito, e foi de Deus realmente. E eu lendo outro tema pensando nisso, eu falei assim, como que nós mulheres, né, só Deus mesmo para nos entregar esse privilégio nas mãos. Porque você imagina um homem sozinho cuidando de uma criança, de casa, de comida, de tudo? Gente, talvez fosse um desastre, né?
tá certo? Não vamos menosprezar os homens, porque tem homens que se viram muito bem, eu conheço um, inclusive, mas é muito desafiador. Então, Deus sabe, quando Ele entregou a maternidade para nós, justamente já foi para quê? Porque Ele sabia que nós conseguiríamos esse equilíbrio. E é desafiador. Quem de nós nunca teve vontade de arrancar os cabelos? Meu Deus, o que eu vou fazer? Por quê? Porque realmente é desafiador. Porque você tem que ter uma postura no seu trabalho, saber não perder a calma, o equilíbrio, preocupado, principalmente quando a criança adoece. Como que você vai trabalhar concentrada no trabalho se o seu filho está doente em casa? O meu filho, quando criança, gente, sem brincadeira nenhuma, era a semana inteira no trabalho e o final de semana no pronto-socorro. Ele tinha problema de alergia sério. E eu não sabia, né? No começo eu não sabia o que era. Até eu descobrir, era essa a minha vida. Com 10 meses, ele passou 31 dias internado na UTI. Quase morreu. Então, assim, era um desafio muito grande. A minha mãe, eu lembro que uma vez, ela até disse para mim, ela disse, minha filha, eu não sei como que você consegue ir trabalhar todos os dias. Agora, raciocinem comigo. O menino internado na UTI, eu não podia ficar lá com ele, porque o UTI tem aquele período que é estipulado para visita, né? Então, eu ia ficar em casa fazendo o quê? Alimentando a minha cabeça com um monte de coisa? Não, eu ia trabalhar. Entrei em acordo lá na empresa onde eu trabalhava, eu entrava às 8 da manhã normal, não tirava o intervalo de almoço, que era para quando desse o horário de eu ir para o hospital, eu ia e de lá eu já ia embora para casa descansar. Fazia assim. Era a única forma, porque não adiantava eu ficar em casa, não adiantava eu ficar na porta do hospital. Eu só tinha um horário estipulado para visitá-lo. Então eu precisava realmente. E outra coisa, eu precisava trabalhar, eu tinha que sustentar meu filho. Então, assim, são coisas que a gente precisa. Agora, você imagina o filho internado numa UTI de hospital e você tem que estar concentrada, porque eu sempre trabalhei com financeiro, estar concentrada no dinheiro dos outros, para não deixar escapar nada. E seja lá qual fosse o trabalho, você tinha que estar concentrado e dar o seu melhor. Olha o equilíbrio que você precisa ter diante disso. Então, são coisas que só realmente uma mulher que consegue fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo conseguiria fazer. O homem talvez pirasse dentro de uma situação dessa. Então, assim, esse equilíbrio entre a maternidade e o trabalho é algo realmente que vem de Deus. Porque, por mais desafiador que seja a situação, por mais conflitos que a gente passe, por mais desafios que a gente tenha no nosso dia a dia, a palavra de Deus, ela nos ensina que, independente das responsabilidades que temos, nós devemos fazê-las com excelência e dedicação, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Ah, minha casa está desabando, meu filho está doente, meu marido foi embora, me abandonou e tal, não sei o quê. Você precisa ter o equilíbrio e continuar fazendo a outra parte com excelência. Você não pode deixar, porque um pilar da sua vida desestruturou, você deixar os demais desestruturarem também. Porque aí ia ser um desmoronamento total. É fácil? Não é. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Então, tem horas que acontecem algumas situações na vida da gente que a gente vai dar aquela desequilibrada, vai chorar, vai esmorecer, vai desanimar, mas e daí? Você precisa chorar o que tiver que chorar, lavar bem o rosto, como dizem as meninas que são mais empoderadas ainda, colocar aquele batom vermelho para dar o up e vamos seguir em frente. Não é fácil, mas a gente consegue. Tanto consegue que se a gente for puxar a história, perdão, se a gente for puxar a história de cada uma de nós, com certeza, cada uma de nós tem desafios tão grandes ou até maiores com os que eu já passei para contar. Eu sei que a Jane, se eu não me engano, também é mãe solo. A Tâmara está passando por esse período agora, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa
saber equilibrar para que os alicerces não se abalem de uma vez. Então, assim, tudo isso, quando a gente fala que nós devemos fazer, quando a palavra fala que nós devemos fazer como se fizesse para Deus, é porque, de fato, nós precisamos fazer como se fosse para Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando num resort agora, né? E, às vezes, por exemplo, me dá vontade de tomar um suco lá, eu peço para os meninos, dá um suco para mim, tá? Eles vão, eu vou tomar. O suco não tá aquele suco realmente. Gente, pelo amor de Deus, se eu tivesse que pagar por esse suco, eu não pagaria. Eu ia devolver. Por quê, meninas? Porque tá horrível. Experimenta. Eu falei, tudo que vocês forem fazer, experimenta antes. Façam como se fosse para vocês. Porque se eu vou num restaurante, eu quero comer o melhor. Não que dentro da minha casa eu não faço, porque às vezes, particularmente, tá, gente? Modéstia à parte, tem coisas que eu faço muito mais gostoso que muito restaurante por aí. E olha que eu não sou nada de cozinheira. Aí eu falo para eles, eu falei, gente, vocês têm que fazer como se fosse para vocês tomarem. Por quê? Porque precisa estar com excelência. Precisa estar o mais saboroso possível. Aí eles olham para mim, mas você é muito chata, né? Eu falei, não. Não é que eu seja muito chata. A gente precisa fazer para os outros da mesma forma como eu gostaria que fizessem para a gente. Eu não posso, por exemplo, destratar a Lúcia, tratar ela com arrogância, com grosseria, se eu quero que ela me trate bem. Porque eu estou tratando a Lúcia como se eu estivesse tratando a Deus. Se eu fizer algo por ela, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, como que eu vou destratar a Lúcia, ser grossa, ser mal educada, se eu quero que ela me trate com educação? Aí, uma hora que ela vier conversar comigo, que ela resolver dar um coisa, eu vou achar ruim. Gente, pelo amor de Deus, então a gente precisa realmente atentar nesses detalhes. E a maternidade não é diferente. Essa semana, acho que foi essa semana que a Tâmara até comentou, que quando ela separou, como ela tinha que cuidar dos filhos, ela olhava para os filhos como se fossem um fardo. Ela usou essa expressão, e eu lembro que isso me marcou muito, assim, porque às vezes a gente fica naquele desespero, que eu falei agora há pouco no início, o fardo é mais pesado. Não é que a criança em si seja um fardo na nossa vida, mas é porque a preocupação que a gente acaba colocando dentro da nossa mente, meu Deus, como que eu vou sustentar? Como que eu vou dar conta? Eu ficava pensando, porque eu lembro que quando eu cheguei a falar para o pai do meu filho que eu estava grávida, aí ele falou assim, Vitor, mil desculpas, eu disse, eu não estou pedindo para você voltar, porque a gente tinha terminado o namoro, né? Eu disse, eu não estou pedindo para você voltar, eu estou te comunicando que eu estou grávida de um filho seu. Se você fosse homem suficiente, naquela época eu não era gente, tá? Olha a fala que eu dei para ele. Falei, se você for homem suficiente para assumir a paternidade do seu filho, beleza. Se não, você pode ter certeza que eu sou mulher suficiente para trabalhar e sustentar meu filho. Eu posso andar nua, descalça, com fome, mas eu tenho certeza que meu filho não vai precisar passar por isso. Então, assim, e a gente fica com essa preocupação, como que eu vou dar conta de trabalhar e sustentar a criança? Como que eu vou cuidar, se às vezes tem muitas mães hoje em dia que engravidam tão jovens, não sabem mal cuidar de si. Então, realmente, quando a gente fala no fardo, não é a criança em si, mas sim tudo aquilo que vem, o sustento, a educação, o estar presente. Porque o que adianta você passar um dia inteiro no trabalho se matando para trabalhar, para cuidar financeiramente da criança e não conseguir dar carinho, dar afeto, dar atenção. Você chegar em casa, está super cansada e não conseguir nem sentar e brincar com seu filho. Então, são esses os detalhes que, quando a palavra fala, tudo que for fazer, faça como se fosse para Deus. Da mesma forma, a gente tem que fazer com os nossos filhos. Quem é casada com os maridos, entendeu? Tô morrendo de cansada, mas hoje o marido quer namorar. E aí? Você vai dizer não?
fazer que nem o pastor Cláudio Duarte diz, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa ter esse equilíbrio, a não ser que seja de um comum acordo, aí sim. Aí hoje não tem o parquinho de diversão, beleza, então tá tudo certo. Mas se não for de um comum acordo, a partir do momento em que nós casamos, nosso corpo deixou de pertencer a nós. Ele passa a ser do esposo, assim como o esposo nosso. Então, a gente precisa também ter esse equilíbrio, entendeu? E não é de qualquer jeito. Tem que ser com excelência, como se fosse para Deus. Então, nós temos que ter essa maturidade, essa sabedoria para lidar com esse equilíbrio, para buscar esse equilíbrio, para ter essa harmonia entre a maternidade e o trabalho. E como que a gente deve fazer isso, né? Essa importância de fazer tudo como se fosse para o Senhor. É buscar fazer com excelência cada papel, né, que a gente desempenha, confiar em Deus para esse equilíbrio e de que forma eu consigo fazer com excelência cada papel. No momento em que você está no seu local de trabalho, você fazer o melhor. O meu trabalho, eu consigo trabalhar 6 horas direto e depois eu estou liberada. Perfeito. Então, aquelas 6 horas em que você está dedicada ao trabalho, você ser realmente a melhor profissional, a profissional de excelência que Deus lhe capacitou para ser. Saiu dali, eu costumo dizer que quando eu saio da porta do trabalho para fora, eu não sou mais a funcionária do resort, eu sou a Regina. Então, eu vou cuidar de mim. Então, saiu dali, não adianta você sair do seu ambiente de trabalho e levar um monte de trabalho para fazer em casa, tá toda hora no celular respondendo mensagem de trabalho, só se for algo assim muito urgente, muito extremo, até por conta do cargo que às vezes muitas mulheres desempenham, elas precisam responder, mas chegou em casa, acabou. Da mesma forma como, eu passei hoje um dia estressante no trabalho, eu vou levar para minha casa esse estresse todo? Não. O estresse do trabalho, ele precisa ficar no trabalho. Assim como o estresse e os problemas de casa, a gente não pode levar para dentro do ambiente de trabalho. Eu briguei com meu marido. Aí eu chego no trabalho com a cara desse tamanho. O que o meu chefe, o que os clientes que frequentam o meu ambiente de trabalho têm a ver com aquilo? Então eu vou ser falsa? Não. Você vai manter a sua postura profissional ali naquele ambiente. Você precisa fazer o melhor, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Saiu dali, acabou. Se a gente for analisar de uma forma figurada, parece realmente que é uma máscara, né? O mundo está desabando lá fora. Imagina eu. Eu sou uma pessoa que eu não consigo disfarçar, gente. Eu não consigo. Se eu tô bem, eu tô bem. Se eu não tô, é nítido no meu rosto. Eu lembro que alguns meses atrás eu passei por uma situação e eu realmente fiquei muito abalada. Muito triste mesmo. Foi nítido. Eu chegar no trabalho, as pessoas olharam para mim, o que você tem hoje? Pior que cada vez que alguém perguntava o que eu tinha, eu desabava a chorar. Olha só a situação. Aí teve um momento que eu pensei, falei, não posso ficar assim. Aí eu fui no banheiro, lavei o rosto, retoquei a maquiagem e voltei para o meu ambiente de trabalho. As meninas olharam para mim, o que aconteceu? Eu disse, incorporou a Regina profissional. Então, são coisas que a gente... É fácil? Não é fácil. A gente precisa ter essa sabedoria, esse equilíbrio. E como eu falei, da mesma forma, a gente sai do ambiente de trabalho, a gente não vai ficar carregando o estresse que a gente passou lá para dentro de casa, porque senão é uma desarmonia total. Imagina, você está brava porque o seu chefe fez alguma coisa lá no seu trabalho e o seu marido chega em casa e pergunta assim, oi amor, tudo bem? Só se for para você. Gente, não tem como. Ou seu filho vir te dar um abraço, te fazer um carinho, sai para lá, menino, estou cansada. Não tem condições. Então, são essas coisas que a gente precisa realmente equilibrar. E de que forma a gente consegue esse equilíbrio?
confiando em Deus, sabendo que Deus, ele sempre tem o controle de tudo. Que a chave para a gente encontrar esse equilíbrio entre a maternidade e o trabalho vai ser buscando a Deus. Deus, derrama sobre a minha vida sabedoria para que eu saiba lidar com todas as situações e não perca a minha paz, não perca esse equilíbrio. E confiar realmente o direcionamento de tudo que a gente for fazer. A gente sabe, gente, nós mulheres, nós passamos cada situação para manter esse equilíbrio, para manter essa postura e permanecermos cada vez plenas. Gente, a gente sabe que o desafio não é fácil. Tem um trecho aqui que diz, no nosso estudo, que diz assim, a harmonia da vida da mulher. Quando a mulher ela consegue equilibrar com sabedoria a sua função de mãe e a sua vida profissional, ela fortalece não apenas a sua casa, mas também a sua carreira. O equilíbrio entre a maternidade e o trabalho não significa que todas as áreas da vida precisam ser igualmente divididas em termos de tempo e energia. Na realidade, o equilíbrio é sobre confiança em Deus e sobre priorizar de acordo com as necessidades do momento, sempre com a intenção de fazer tudo com excelência e para a glória de Deus. Então, a gente precisa realmente entender que esse equilíbrio se faz necessário. Na nossa vida, tudo precisa ter um equilíbrio, porque senão as coisas realmente desandam. E a conclusão do nosso estudo diz assim, a harmonia entre maternidade e trabalho é possível quando reconhecemos que ambos os papéis são chamados de Deus. Eles não são adversários ou áreas de nossa vida em conflito, mas são oportunidades para glorificar a Deus em todas as coisas. Ao fazer tudo com excelência, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, conseguimos administrar essas responsabilidades de forma equilibrada e eficaz. Confiar em Deus para ajudar a encontrar esse equilíbrio é fundamental. Ao orarmos e pedirmos sabedoria, Ele nos guia para tomar decisões que nos permitam viver com mais paz e eficácia. Ao refletir a imagem de Deus em nosso trabalho e na maternidade, podemos transformar nossas tarefas diárias em atos de adoração. E agora, como nós temos uma oração, né, de incentivo, uma forma de nos ajudar a buscar cada vez mais a presença de Deus, eu gostaria que vocês me acompanhassem, se possível, na oração do tema de hoje. Ela diz assim, Pai querido, agradecemos por nos permitir cumprir nossos papéis de mãe, trabalhadora e serva de Cristo. Sabemos que sozinhas não podemos alcançar o equilíbrio perfeito, mas confiamos em Ti para nos ajudar a administrar nossa vida com sabedoria. Pedimos que nos conceda a capacidade de fazer tudo com excelência e para a Tua glória, seja no trabalho ou em casa. Que possamos refletir o Teu amor e Tua sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. E o exercício prático, gente, ele diz assim, é uma reflexão na realidade, né? Pergunte-se, como eu posso melhorar o equilíbrio entre o meu trabalho e a minha maternidade? O que eu posso fazer para entregar cada tarefa como um ato de adoração a Deus? E a oração, que também faz parte do exercício prático, é pedir a Deus sabedoria para equilibrar suas responsabilidades de maneira eficaz e com dedicação. Peça ao Senhor para capacitá-la a fazer tudo com excelência, sempre com o coração voltado para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora está aberto, se alguém quiser.